Fala galera, neste vídeo falaremos sobre o livro As 6 Lições de Mises, mais especificamente sobre o primeiro capítulo, Capitalismo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O ponto que Mises destaca já no início do capítulo é a diferença entre o grande empresário e o rei antigo. Ele evidencia o uso equivocado de expressões como rei do chocolate, rei do algodão ou rei do automóvel para se referir às indústrias, porque na realidade os empresários servem ao seu público, produzindo o que as pessoas querem comprar. Uma empresa só existe se produzir algo que as pessoas desejam consumir e prospera quando oferece qualidade e preço competitivo. Vamos usar um exemplo de uma empresa que vende camisetas. Ela precisa produzir produtos que as pessoas queiram consumir. Se em um determinado momento as pessoas começarem a achar que aquelas camisetas já não são mais úteis, que saiu de moda e pararem de comprar, a empresa terá que se reinventar, produzir camisetas de outros modelos com outras estampas ou buscar outras formas de produção para não falir. Então, quem determina o sucesso de uma empresa são os consumidores. Se uma empresa não for capaz de produzir o que os consumidores demandam, eles quebram. Já os reis do passado, sua soberania, sua riqueza, seu status era inquestionável e permanecia a mesma do início ao fim da sua vida. E as pessoas não tinham escolha senão obedecer às ordens deles. Antes do capitalismo, onde o sistema vigente era o feudalismo, a sociedade era dividida entre os nobres, a elite, os que obtinham riqueza, e o resto da população, os pobres, que viviam na miséria. A posição social era determinada pela herança. Os que nasciam pobres seriam pobres para sempre. E os reis, que eram os escolhidos por Deus, ou pelo menos era o que eles acreditavam, seu status permanecia o mesmo, sendo amados e servidos pelo povo. A maioria da população trabalhava no campo para sua sobrevivência. Uma espécie de escravidão mais branda, porque por mais que não eram comercializados, como ocorreu na escravidão do século XV, eles trabalhavam em situações extremamente precárias e por salários horríveis. Esse sistema imperou durante séculos. Contudo, a produtividade no campo aumentou, resultando em mais alimentos produzidos em menos espaço. Isso melhorou um pouco a qualidade de vida das pessoas e gerou um crescimento populacional significativo. Por exemplo, antes, em um pequeno campo de produção, precisava de 10 pessoas plantando e colhendo para realizar aquele serviço, mas agora 5 pessoas faziam esse trabalho. Não havia mais a necessidade de tantas pessoas para produzir. Se poderia produzir mais com menos pessoas. Então, muitos foram perdendo seus trabalhos e migraram para as cidades, onde se tornaram mendigos. Com os números de indigentes crescendo naquela época, surgiram pessoas que tentaram se organizar em grupos e começaram a pensar em como produzir e vender bens para sobreviver. O que nós podemos fazer para melhorar nossa condição de vida? Então, começaram a realizar trocas entre pequenos comerciantes. Essas trocas evoluíram e possibilitaram que pessoas tivessem acesso a bens que anteriormente eram inacessíveis. Isso gerou a criação de empregos e oportunidades. Pensaram também em produzir para a população em geral, para as pessoas comuns, porque não dava para competir com as indústrias que naquela época produziam apenas para a elite, produtos caros totalmente voltados para os nobres e os reis. Então, por que não produzir produtos de fácil acesso e baratos para as pessoas da massa, que são a maioria? Essa transformação econômica resultou em benefícios para a comunidade e estimulou o crescimento das indústrias e do comércio. O povo começou a querer sair dos campos e foram para as cidades, em busca de salários e condições melhores. Muitos desses novos trabalhadores nunca tinham recebido salário antes, então aceitavam qualquer quantia oferecida. Com o aumento da acumulação de capital e do número de empresas, os salários se elevaram e a população da época cresceu. Então vejam só, o capitalismo surgiu voltado, na verdade, para as pessoas mais pobres, produzindo em grande quantidade e vendendo a preços mais baixos. Isso permitiu que as pessoas com menos condições pudessem adquirir bens, elevando sua condição de vida e gerando riqueza a longo prazo. A diferença entre a vida das classes mais altas e das mais baixas reduziu drasticamente. Ambas tinham alimentos, roupas e abrigos. A diferença seria que para as classes mais baixas, os produtos produzidos e comercializados eram de segunda mão. Porém, anteriormente, o que diferenciava o homem da classe média e o da classe baixa
era o fato do primeiro ter sapatos e o segundo não. Agora ambos tinham. Por isso, quando Marx e os socialistas dizem que o capitalismo deixa os pobres mais pobres, é uma burrice, porque na verdade é o contrário. O padrão de vida aumentou, as pessoas agora tinham acesso a bens e serviços. Foi reduzindo os níveis de miséria comparados à época em que praticamente toda a população vivia na pobreza. A ascensão social se tornou possível. Mas, com todos os benefícios do capitalismo, a qualidade de vida melhorando, os pobres saindo da miséria, surgiram aqueles que foram contrários. Quem não gostou nada desse novo sistema foi a aristocracia agrária, porque antes a riqueza estava apenas em sua posse, mas com o capitalismo e o livre mercado, uma pessoa pobre da massa poderia comercializar e enriquecer até mais que o nobre. Então, a princípio, quem foi contra o capitalismo não foi a população que estava melhorando sua condição de vida, mas sim os mais ricos, a aristocracia que estava vendo que qualquer pessoa da massa tinha a possibilidade de obter riqueza. Com essa migração dos trabalhadores do campo para as indústrias, a aristocracia foi forçada a pagar salários mais altos aos trabalhadores, mas ainda assim as condições nas indústrias eram melhores. É claro, o trabalho também era pesado, mas em comparação ao trabalho no campo, era preferível à indústria. Então, tentaram fazer parcerias com o governo para impedir o êxito do campo para a cidade, oferecendo uma espécie de auxílio para que ficassem no campo e para que não prosperassem, porque isso era uma ameaça aos seus privilégios, o famoso corporativismo. E no restante do capítulo, Mises destaca os erros da teoria de Marx. Segundo Marx, no sistema capitalista não há possibilidade de melhoria para os trabalhadores, que já vimos que isso é falso. Ele defendia a completa abolição do sistema de salários e a posse dos meios de produção pelo governo. Porém, as condições dos trabalhadores em países capitalistas melhoraram significativamente contra as previsões de Marx. A diferenciação nos padrões de vida entre países desenvolvidos se deve à disponibilidade de capital investido, da aplicação dos princípios do livre mercado e do capitalismo. Tivemos muitos exemplos de como as teorias marxistas e o socialismo falharam em diversos países, causando miséria e destruição, como na Alemanha durante a Guerra Fria, onde houve a divisão do país entre o lado capitalista e o lado socialista. Resultado: crise de fome e fuga da população do lado socialista para o capitalista, que era desenvolvida e com liberdade. A Coreia do Norte, socialista, crise de fome e ditadura. Coreia do Sul, capitalista, rica, com pessoas com qualidade de vida. Venezuela, Cuba, socialistas, crise de fome, ditadura, pessoas fugindo do país. A União Soviética também enfrentou crise sob o comunismo. Mas agora, em comparação a países que aplicaram capitalismo, suas economias se tornaram bem-sucedidas. Reino Unido, Estados Unidos, Suíça. Então por que os socialistas insistem em defender essa ideologia? Suas teorias já foram refutadas, não deu certo em lugar nenhum que foi implementado. Burrice, mau caratismo ou algo pior. Falaremos mais sobre, no próximo vídeo, a segunda lição, o socialismo.